Bom dia e boa noite. Nossa primeira videoaula EAD, né? Vamos começar então. Seguinte, pessoal, o próximo assunto que nós vamos ver vai ser a respeito de vetores. Então, temos que definir ou conceituar algumas importantes grandezas. Primeiramente, o que é uma grandeza? Grandeza. Existem grandezas físicas, grandezas químicas, tá? Grandezas é o que nós tentamos fazer para mensurar alguns fenômenos físicos, químicos da natureza, biológicos. Então, quando nós colocamos uma grandeza, nós estamos definindo ou conceituando, certo? As propriedades de um determinado fenômeno físico, ou químico, ou biológico, ou seja lá o que for, tá? Das grandezas, tá? As fundamentais, que eu já falei para vocês previamente, são aquelas, né? Massa, depois distância, né? Distância, a massa é medida em quilograma, distância é medida em metro no sistema internacional. Depois nós temos o tempo. Então essas são as grandezas fundamentais, tá? Que é o segundo. Depois nós temos a intensidade luminosa, que é medida em candela. Nós temos a intensidade de corrente elétrica, que é medido em ampere. Nós temos temperatura, que é medida em Kelvin, no Sistema Internacional de Unidades, né? Tem que frisar bem isso. Depois nós temos a última e não menos importante, quantidade de matéria, que é medido em mol. Mol. Tem o mol e tem o duro, né? Esse é mol, certo? Então são essas grandezas que nós chamamos de grandezas fundamentais. Todas as outras grandezas derivadas ou derivam dessas 7 grandezas fundamentais. Dito isso, e mostradas as grandezas fundamentais, vou apagar aqui, tá certo? As grandezas subdividem-se então em 2 grandezas em particular. São as grandezas escalares e são as grandezas vetoriais. O que são as grandezas escalares? As grandezas escalares, elas são caracterizadas apenas por um número e sua unidade. Por exemplo, massa. A massa do professor Tibúrcio, né, é de 100 quilogramas, tá? Então, somente o número e a unidade já basta para caracterizar a grandeza, tá? Outra grandeza que é escalar, temperatura. Temperatura, o número, nesse momento está fazendo 30 graus Celsius. Então, estou caracterizando apenas pelo número e sua unidade, tá? Então, a temperatura também é uma grandeza dita escalar. Então, só o número e a sua unidade. Exemplo disso também é o CPF. CPF é uma grandeza escalar. É um número, certo? CPF. RG é uma grandeza escalar, tá? O tempo. Tempo também é uma grandeza escalar, porque somente o seu número percorremos 30 segundos. Então, 30 segundos é uma grandeza escalar. Muito bem. E o que é uma grandeza vetorial?
Quando nós tratamos uma grandeza vetorial, nós não adianta apenas dizer o valor, nós precisamos dar mais características para essa grandeza. O que são essas características? Eu preciso indicar para onde ela vai. Então, por exemplo, força. Força é uma grandeza vetorial. Por quê? Porque eu posso aplicar força para a direita, eu posso aplicar força para a esquerda. Aí vão ser situações completamente diferentes. Se eu aplicar uma força num objeto para a minha direita, o que vai acontecer? Ele vai para lá. Mas se eu aplicasse a mesma força para a esquerda, ela vem para cá. Então muda completamente a caracterização desse objeto, certo? Então vou enviar, vou aplicar uma força numa determinada direção e sentido. Então, nas grandezas vetoriais eu preciso do valor, módulo, sempre que estiver escrito módulo, entenda, valor, intensidade, tá? Quantidade. Então, o módulo tá vinculado ao valor, a intensidade, né? Então, a força. Se eu aplico uma força pouquinha, né? E eu aplico uma força grande, então, eu tenho uma intensidade diferente, certo? Então, módulo. Lembre-se, módulo, valor, intensidade. Muito bem. Além disso, eu preciso de uma direção. E também um sentido para mim. Sentido. Tá? O que é direção e o que é sentido? Então, por exemplo, vou explicar para vocês o que é sentido. Depois eu explico para vocês o que é direção. Então, por exemplo, eu estou indo para a direção, para o sentido, ó, nesta mesma direção, naquele sentido. De repente eu inverto o sentido, ó, inverto o sentido. Então, novamente, sentido, aí eu inverti o sentido. Nós dizemos isso, então, que o sentido aqui é positivo e o sentido aqui é negativo. Positivo para a minha direita, negativo para a minha esquerda. Certo? Positivo para a minha direita, negativo para a minha esquerda. Se vocês estiverem olhando desse jeito, então, né? Positivo para a minha direita e para a direita de vocês. Ó. E negativo para a minha esquerda e a esquerda de vocês. Tá? Então, direita, positivo, esquerda, negativo. Para cima, positivo, para baixo, negativo. Para frente, positivo, para trás, negativo. Para direita, positivo, para esquerda, negativo. Para frente, positivo, para trás, negativo. Decoraram já isso aí, né? Para cima, positivo, para baixo, negativo. E assim vai. Para direita, positivo. E direção. Direção é o seguinte, ó. Eu vou mudar a direção agora. Tô vindo, e aí mudo a direção. Né? E mudo a direção. Então, eu tenho uma conversão. Então, eu tenho que mudar a direção. Então, vocês estão andando num carro, por exemplo, e aí vocês mudam a direção. Então, eu vou virar para a esquerda, vou virar para a direita. Tá? Entenderam bem? Então, um vetor tem que ter módulo, direção e sentido. Não podemos esquecer isso. Muito bem. Baseado nisso, então, o que nós vamos estudar bastante a respeito do assunto vai ser sobre força. Força é uma grandeza vetorial, certo? Vetorial. E que nós vamos estudar daqui para frente. Portanto, vamos conceituar força. O que é força, professor? Força força, que é uma grandeza vetorial, não esqueçam, né? Tá? O que é força? Força é, um conceito, né? É a vou até mudar de canetão aqui, ó. Vou até mudar de canetão. Interação.
é uma ação entre, tá? Então ela precisa ter várias, ela tem que ter uma ação entre dois ou mais corpos, tá? Então, força é a interação, é uma ação entre dois ou mais corpos. Então, por exemplo, eu não posso aplicar força sozinho. Ah, agora vou aplicar força, né? Não existe, para aplicar força eu tenho que ter algum objeto para aplicar força. Vou lá buscar a garrafa, certo? Então, para aplicar força, eu tenho que ter um objeto, né? Por que dois ou mais? Porque às vezes eu posso ter 3 objetos. Eu vou aplicar força nos 3 objetos. E aí eu vou pensar que fosse largar, né? Não larguei. Tá? Então, por isso, é a interação de 2 ou mais corpos. Dito isso, o que é força, tá? A força, como é uma unidade vetorial, eu vou representar da seguinte forma. Quando ela for tratada como vetor, eu tenho que colocar uma setinha em cima aqui, ó. Vetorzinho aqui, ó. Sinal de vetorzinho. Ó, desse jeito aqui. Tá? Então, isso aqui, quando eu estiver tratando, vou repetir. Quando eu estiver tratando força como sendo vetor, eu vou colocar uma setinha em cima. Quando eu estiver trabalhando com a força sem nada aqui em cima, sozinho, desamparado, tá? Então, quando o F estiver sozinho, eu só quero saber o módulo dela. Não estou interessado na direção nem no sentido. Vou repetir para gravar bem, ó. Quando a força for trabalhada como vetorial, eu vou colocar a setinha em cima. Desse jeito aqui, sempre assim, independente da direção, independente do sentido. A força com a setinha e a setinha virado para a direita. E aqui a força sem a setinha corresponde a módulo. Então, isso aqui é a força vetorial. Vetorial. E essa aqui é a força escalar. Ou seja, eu só preciso saber o valor, eu só quero saber a intensidade. Não quero saber a direção nem o sentido. Ok? Dito isso, vamos ver a representação. Então, a partir de agora, nós vamos aprender a representação de uma força vetorial. Certo? Vou apagar aqui. Apagando.